Jesus, nós gostaríamos nesta manhã de te agradecer pelas nossas vidas e por aqui estarmos uma vez mais reunidos em teu nome para reflexões a respeito do teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Por isso, mestre querido, além de muita gratidão nos nossos corações, nós gostaríamos também de te pedir uma vez mais a proteção e o amparo dos benfeitores espirituais encarregados da proteção deste abrigo, dos trabalhos, da tua doutrina, para que tenhamos uma manhã repleta de muita alegria, conhecimentos, reflexões, espiritualidade, equilíbrio e paz. Gostaríamos de te pedir em especial nesta manhã de hoje, para que os teus benfeitores espirituais amparem e protejam a nossa querida amiga Lúcia Rios, trabalhadora de décadas desta casa, que retornou ontem de volta ao verdadeiro lar. Que ela receba do Dr. Pitã e a equipe todo o amparo necessários para a adaptação de retorno ao plano espiritual. Te pedimos também para que o nosso querido expositor Francisco Ferraz Batista, amigo querido desta casa, possa receber as vibrações dos nossos corações de muita gratidão e de muita alegria pela sua presença aqui. Assim, mestre querido, em teu nome nós iniciamos os trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, de antemão, nós passamos já a palavra para o seu Teltos, que irá apresentar o nosso querido expositor. Vem, Francisco. Vem. Não, pode me ver sentado. Não. Então, bom dia para todos. Aqui estamos de novo, a maioria já ouviu ontem, então hoje é aquela apresentação informal. O Francisco é nosso velho amigo de longa data, vai falar hoje sobre a missão do Centro Espírita no século XXI, é mais ou menos isso. E foi presidente de Centro Espírita, foi trabalhador, foi coroinha da Igreja Católica, então, para não ficar dúvida, ajudou a rezar missa, depois foi presidente da Federação Espírita do Paraná, que é uma das mais atuantes do nosso país, foi vice-presidente. Em suma, trabalhador, dedicado, valoroso, escritor agora, eu vou dizer escritor, porque eu acho que é o que ele está se considerando. Na realidade, ele é médium, que tem recebido uns livros lindos do cristianismo primitivo, e intuitivamente, vários livros, são 5 já publicados. E esses livros, os direitos autorais, ele cedeu a todas as instituições que editaram os livros. Ele não ganha um tostão sequer com a publicação dos livros. Mas são livros valiosos. O que mais que eu ia dizer? Ele é bacharel em Direito, advogado, atuante na área da empresarial e... é casado com a dona Eleonor, tem 6 filhos, 4 netos? 4 netos. Então esse é o nosso irmão querido que nos visita pela 6ª vez nos nossos meses espíritas e vai falar então
sobre o nosso centro espírita. Ele vai dar uma aula para todos nós, e aqueles que são militantes, vamos aproveitar bastante, por certo, que ele vai nos trazer para o centro espírita no século XXI. Que os bons amigos estejam contigo. Eu esqueci de dizer que depois do cafezinho, depois que ele terminar a explanação, a gente vai poder fazer perguntas, questionamentos, ou verbal ou por escrito, quem quiser, a gente providencia o papel e a caneta. Oficialmente, então, bom dia a todos. Ih, meu Deus, está fraco a coisa. De manhã é muito frio, né? Bom dia. Bom dia. Muito bem. Nós oramos as bênçãos de Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas. Estamos aqui nesta manhã de domingo, fria, mas com o coração quente. Ontem, por ser uma espécie de atividade protocolar, eu não dei os parabéns à casa. Hoje eu tenho a obrigação de dar. 70 anos, parabéns. Parabéns aos trabalhadores, aqueles que já passaram por aqui, com certeza. Aqueles que estão retornando, vimos há pouco a informação. E aqueles que estão aí, né, com a mão no pesado, no trabalho. Isso é muito importante. Bezerra de Menezes, vocês já conhecem isso. Posso chamá-lo de vocês? Senão, não chamo. Como é seminário, não é? Ele disse que a cada 10 anos, no mundo espiritual, a cada 10 anos, que a casa completa, é feito um registro. Então já tem 7 registros aqui do Oscar José Pitã, não é? Significa que passando os 10 primeiros anos já está no livro da vida, no mundo espiritual. E a cada 10 anos é um reconhecimento à atividade da divulgação do cristianismo na Terra através do espiritismo. Parabéns. Ok? Mas eu fui salvo aqui pela nossa irmã lá, que me trouxe um chimarrão. E ela me perguntou aqui, mas o senhor toma chimarrão? O senhor é gaúcho? Coisa. Está falando, olha, eu acho que eu nunca fiz essa confidência aqui. Existe aqui em Santa Maria, família Bueno. Alguém conhece? Bueno? Deve ter, né? Acho que o Telos não sabe disso, nem vocês sabem. O meu avô materno é daqui, de Santa Maria. Francisco Bueno Ferraz. Ele é daqui. Mas ele saiu muito cedo daqui. E ele foi para Guarapuava, no Paraná. Colonização gaúcha, né? Então, eu nasci em Guarapuava. Né? E tradição gaúcha, por que não? Então, eu quero fazer essas confidências. Como éramos... Eu tenho 6 filhos, né? Não me pergunte se tinha televisão ou não. Essas coisas são horríveis. Normalmente a pessoa fala isso, é um absurdo, né? Eu sei hoje que são compromissos que eu tinha que ter, né? Graças a Deus, e estou dando o possível para dar conta disso. Mas a minha mãe teve 9, minha família é grande, prole grande, né? E lá era uma escadinha, então o que acontecia? Dos 9, a última foi mulher. Então vocês vejam o sacrifício dos homens naquela casa. Então era uma escadinha. De idade em idade, ia passando para um fazer o chimarrão 5 da manhã e levar na cama para o pai. É o que eu fazia. Entendeu? Então tomo chimarrão. E aí me casei com uma descendente de alemão misturado com espanhol. E fiz ela tomar chimarrão, né? Se é que eu dobrei a mulher, alguma coisa eu dobrei no chimarrão. Por que falaram Jesus aí quando eu falei? Olha, vocês não sabem como é que é o karma da gente, é assim mesmo. Eu digo assim para ela, quando ela levanta com um brinco grande assim, eu estou melhor. Ela está de espanhol. Muito embora o espanhol é o seguinte, ai governo, sou contra, né?
Quando ela levanta com um brinquinho pequenininho assim, aí eu estou com o couro negociado. Ela levanta de alemão, né? Mas o Teltos conhece, já esteve lá em casa. Ela é uma grande companheira, sempre me incentiva em tudo, né? Muito bem, agora já falei demais, vamos ao nosso trabalho. A nossa manhã, eu pretendo que seja uma manhã mesmo descontraída, porque todos nós estamos envolvidos no trabalho do Centro Espírita, né? E a atividade do Centro Espírita é uma atividade dinâmica. Tem que ser dinâmica. O Centro Espírita que não tem atividade dinâmica é complicado, é uma coisa lamentável. E a gente já andou muito, por exemplo, no Paraná, em termos da unificação do movimento, eu fiz nada mais, nada menos para o interior, se eu for contar hoje, mais de 200 viagens, né? Então a gente conhece. E agora, tendo a oportunidade de estar no Conselho da FEB, tenho viajado o Brasil, tenho visto muitas coisas assim que vão alargando a nossa experiência, né? Muitas coisas boas, ótimas, excelentes, experiências interessantes no Centro Espírita, e outras que são lamentáveis. Aquele Centro Espírita que faz 30 anos são as mesmas coisas, não muda nada, não tem jeito. Mas é do ser humano, né? Então eu não vim aqui ditar cátedra, nada disso. Não vim dar aula sobre o Centro Espírita, também nada disso, né? Porque a nossa experiência é uma troca. Se você vai a algum lugar, você pode levar alguma coisa, mas você também recebe e leva consigo alguma coisa, né? Eu falo isso porque senão daqui a pouco o presidente que está me olhando meio enviesado ali vai dizer, mas esse cara vem aqui falar o quê, né? Mas tá bom, eu vou fazer o seguinte, independente das perguntas depois, se eventualmente alguém no meio da nossa fala quiser, que às vezes vem rápido na mente e não quer perder aquele tempo, fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Mas se vocês estão achando que eu vim aqui para falar, vocês não vão fazer nada, vocês vão ter uma surpresa. O seminário começa com vocês todos. Então eu tenho um papel aqui que eu vou passar, esse papel. Eu vou providenciar a casa providenciar aí uma folha para cada grupo aí que pode se dividir, uma caneta. E aí vamos fazer o quê aqui? Vamos fazer, não, muitos, uns 5 grupos. Se agrupa em torno aí. E o nosso presidente vai distribuir aqui para o grupo uma folha onde tem a seguinte colocação: estamos encerrando a segunda década do século XXI, 2019. Os dias têm se mostrado tumultuosos. E como? Muito embora haja um processo intenso de renovação, isso é inegável, né? É a transição planetária, que atinge o saber. Olha bem, essa renovação atinge o saber, a mente, o conhecimento através de novas tecnologias, as descobertas da ciência em velocidade espantosa, o domínio do genoma, a medicina genética, etc. E no etc não coloquei, porque essas coisas às vezes não coloca. A degeneração de costumes. Guardem bem isso. Então a pergunta para os grupos, cada um vai receber a folha. Nesse contexto, podemos indagar qual deve ser a contribuição do Centro Espírita para este século de decisivas transformações. Quem puder auxiliar, acho que para não ser muita gente aí, não temos muito, 5 ou 6 grupos no máximo, se agrupem meio perto. E eu vou dar aqui, ó, são 9h25, até 15 para as 10.
E aí, maninho? Aqui, mano. Isso aqui é para um grupo aprovado. Para um. Pega as canetas aí. Tem mais caneta. Para um grupo, uma caneta, tá bom. É. Depois que todos estiverem com o papel, eu faço só uma falazinha bem rápida. Podem ler e eu deixei na tela ali, ó. É a mesma, tá bom? Então, para ser bem dinâmico, cada grupo vai eleger 5 contribuições só, porque senão vai aparecer um monte e ele não sai daqui. Ok? Nesse contexto, podemos indagar qual deve ser a contribuição do Centro Espírita para este século de decisivas transformações. 5 cada grupo. Tá bom? Querem mais algum esclarecimento? Tá bom. Está na tela e está no papel. Bom trabalho. Depois, se eu quiser ficar com um sem fio aqui, tá? Minha mãe Maria Luísa. Minha mãe de mora aqui. Qual é o seu sua avó? É que ele é vida. Entendeu bem que no caminho da luz, fala lá o Emmanuel que passa aqui o nome, que a partir dali começou, falou que a infabilidade papal, né? Ele falava era inspiração divina, né? E ele era meu parente, o tataravô, ele encaixado como Jesus, né? Infabilidade papal. Ele queria, acabou com a gente. Mas é essa questão do lado.
E aí fui lá, reuni 180 pessoas. Era um agregado, né? Aí ele fica começar a palestra, uma agregada, Que garantia. Eu sou gringo. Tá tudo certo? Eu achei que tu ia dizer que era gaúcho, porque de São Paulo pra baixo tudo é Rio Grande do Sul. Faz um certo sentido. Eu acho que ser assim, ó, de Rondônia lá pra cima, tudo é gaúcho, eu ia acreditar, porque eu já estive lá várias vezes, como tem gaúcho lá, meu Deus. A gente diz assim, quando a gente vai pra praia de Santa Catarina, que a gente passa a fronteira com a vara saindo do sul do Brasil. Você sabe como é que nós chamamos os catarinenses lá no Paraná? Não, gaúcho cansado. Porque no Paraná cansaram de ficar no meio do caminho. Tem um gaúcho que diz que o melhor estado é Santa Catarina, que diz que o Rio Grande do Sul do resto. Que a gente vai ver. Chegaram no acordo? Não, ainda não. Tem mais uma peça. Acho que nós já vai mais uma hora. Chegaram no acordo aí? Bora. É simples falar, né? Matéria.
Muito bem, estamos encerrando aqui a nossa primeira parte da atividade. Por favor, coloquem as cadeiras de novo, não é? Se ajeitem. Eu vou pedir auxílio. Vou pedir aqui o auxílio do Tarcísio, que está lá no fundo. Está com os microfones na mão. E ele vai então agora em cada grupo, pode começar com qualquer um. E o representante do grupo vai dizer as 5
sugestões diante da questão que foi feita? Passa o microfone para a pessoa aí, Tarcísio. Pode falar. Bom, pessoal, o grupo aqui, inicialmente, ele levantou 5 ideias chaves e depois ele buscou fazer uma frase buscando sintetizar cada ideia-chave. Então, a primeira ideia, tirada da conversa dos integrantes aqui do grupo, foi a caridade. Então, contribuir ou manutenir para a significa a prática da caridade. A prática da caridade, mostrando que o mais importante é o ser do que o ter. A segunda ideia foi o respeito no seu sentido mais amplo, abrangendo as diversas áreas, segmentações. Terceiro, atualização com uma linguagem chamativa, um caminho mais atrativo. Atualização. O que é que o grupo quis dizer com isso? A busca constante pelo conhecimento, buscando trazer o jovem para dentro da casa, tornando um caminho e uma linguagem mais atrativa para ele, para desde o início ele poder... Então aí não ficaria melhor dinamismo? Pode ser dinamismo. Tá. Essa ideia está linkada a outra ideia, que é a evangelização. Sim, está tudo junto. Tá. A busca da fé. E por último, a outra ideia que nós levantamos aqui foi a questão da manutenção dos valores morais. Sim, muito obrigado então. Vamos a outro grupo. Posso falar sentado aqui? De pé, de costa, do jeito que você quiser. Terceira idade é bravo. Bom, o nosso grupo aqui partiu de uma ideia principal que era os princípios da doutrina e lá de Kardec, filosofia, ciência e religião, e de uma segunda ideia de que a função do espiritismo é combater o materialismo, que estão dentro dessas transformações morais do século XXI. E aí nós falamos da questão do acolhimento dentro da prática da cristã. Acolhimento, tá. Qual é o outro? Formação continuada dos trabalhadores. Formação de trabalhadores, tá. Evangelização com práticas mais atrativas. Educação pelo exemplo. O que significa práticas mais atrativas pelo grupo? Para os jovens. Sim, eu sei, mas o que significa prática mais atrativa? Mídias, tecnologias, alguma coisa desse tipo. Tecnologias, tá. Vamos lá. Educação pelo exemplo. E a caridade para que a gente faça a transformação moral aí, né? Tá certo. Grupo seguinte. O nosso grupo, então, iniciou a avaliação, evangelização dos jovens, buscando esclarecimento adequado para que eles possam ter suporte para enriquecimento moral. Então, é uma meta fundamental. Tá, o próximo. Integração da família com os jovens, enfatizando a importância da família com relação aos jovens. Tá. Comportamento efetivo das pessoas da casa nas tarefas. Aqueles que se comprometem e vêm trabalhar mesmo. Tá? Comprometimento. Comprometimento. Tá. Seguinte, envolvimento com a comunidade, acolhimento. Os amigos, a gente comenta, vai aos poucos, sem fanatismo, mas com interesse e de uma maneira bem simples, procurando convidar amigos. Tá, falta um. Falta um. Abordagem sobre reforma íntima em grupos, palestras e seminários. Parte do homem para o grupo, então. Tá bom. Próximo grupo. Alô? Nós tivemos o privilégio do grupo de ter as moradoras aqui do abrigo.
50%. Que bom. O que nós colocamos lá? Sintetizamos em 4 itens as contribuições do Centro Espírita. 4? Conhecimento de si mesmo. Dentro de nós, construindo amorosidade para distribuir, então... Tá bom, vamos para o próximo, que a palestra é depois. Oi? Vamos para o próximo. Retomar o cristianismo redivivo através da prática... Retomar o cristianismo redivivo através das práticas divinas por cada trabalhador da casa. Tá, prática, né? Sim. O próximo... Trazer a evangelização reflexiva para todos os membros da Casa Espírita. Saber... Evangelização para todos os membros. O saber, o sentir e o vivenciar. Tá. Próximo. Convivência amorosa entre os trabalhadores dentro e fora da Casa Espírita. Colocamos entre parênteses, almoços, piqueniques ao ar livre, essa convivência amorosa. Olha só, piquenique ao ar livre. Muito bom. É o último grupo esse? Então, nosso grupo aqui, a gente conseguiu redigir três itens. Aí, mas depois o seu Teltos complementa aí para nós outros. Não. Primeiro, prosseguir esclarecendo e iluminando as consciências para libertá-las do materialismo. Esclarecimento, então? Isso. Tá. Segundo, continuar divulgando a doutrina em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião sem dogmas, levando a transformação. Tá. Levando a transformação efetiva pela compreensão e não pela imposição. Próximo. Contribuir para o entendimento efetivo de Jesus como modelo e guia na transformação íntima de cada um, com a aplicação do seu evangelho no dia a dia de nossas vidas. Materialize esse nome aí para mim. Essa última me deu um nome. Essa é a transformação moral. Tá. Pode? Mais algum? Ficaram em 3 esse grupo, não acredito. É que se debateu bastante, e aí o problema é que... Mas são meras sugestões, né? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos ao trabalho. Faremos um intervalo às 10h30, viu? Já fui informado que tem canapés variados, pudim, tem um monte de coisa ali, doce, bala, um monte de coisa. Para tudo isso que os irmãos disseram, eu trago um adversário terrível. Está na Revista Espírita de 1862. Tudo que a gente planeja, tudo que a gente quer propor nesse sentido lógico, saudável, ideal, no campo da divulgação, da vivência espírita, né, do espalhamento do cristianismo redivivo, que é o espiritismo, já havia aquele tempo e continua agora mais exacerbado o seguinte: a tática ora em ação pelos ali tem uma confusão na hora de traduzir, pelos espíritas, mas que vai ser empregada com um novo ardor. Ali é pelos maus espíritos. Ela errou, eu vi lá na federação. Eu fui presidente da federação, tenho uma prerrogativa. Às vezes eu preciso de uma lâmina, ela faz para mim, entendeu? Lá na federação. Eu não posso reclamar, né? Porque eles fazem com caridade. Maus espíritos, que vai ser empregada com o novo ardor é de tentar dividir os espíritas, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e a inveja. Não vos deixeis cair na armadilha. Tende a certeza de que quem quer que procure, seja por meio que for, romper a harmonia, não pode ter boas intenções. Por que eu trouxe essa lâmina antes? Porque os grupos foram dinâmicos aqui, apontaram uma série de informações que vamos trabalhar com elas ao longo do seminário.
mas que não pode ser uma coisa empírica, da boca para fora. Comumente, o centro espírita é um celeiro de ideias. Sempre surgem ideias. Sempre tem pessoas que têm inteligência suficiente para dar uma sugestão boa, para trazer uma iniciativa diferente para o centro, né? Mas nós precisamos ter a consciência que somente sugerir não basta. É preciso ajudar, auxiliar, trabalhar, se apresentar, né? A fim de que a comunidade centro espírita cresça. Porque ela é a conjugação de todos, não é só o presidente, o vice, o diretor disso, o diretor daquilo, é quem está aí sentado, que vem ao centro, que assiste palestra, que recebe o passe. Tem gente que toma o passe, lá no Paraná a gente recebe, né? Vocês entenderam? Eu vou tomar o passe. Lá a gente recebe o passe. Então, para esse fim, imaginemos já desde 62 o Sr. Allan Kardec nos alertando. A tática dos maus espíritos é dividir, porque eles não querem o progresso do espiritismo. Então, diante de tudo aqui que vai ser trabalhado, nós vamos enumerar 3 paradigmas que devem ser objeto de estudo e conscientização. Eu pedi 5, mas 3 aqui, que para o centro espírita do século XXI é imprescindível. Imprescindível. Vamos a eles? Necessidade permanente de divulgação do conhecimento espírita sem deformações. Cuidado com as interpretações, com os modismos e com as invenções. Então a gente verifica que hoje, dado a esses avanços tecnológicos, aos meios de comunicação, a facilidade que tem da comunicação online, não é? Está ali naquela proposta da pergunta enviada aos grupos. Então a gente tem a oportunidade de estar diante das informações a hora que quer. Mas mesmo esse tipo de apoiamento tecnológico precisa saber ser usado dentro do centro espírita. É uma inovação? É. Hoje a gente se comunica a hora que quer com o mundo todo. E as informações chegam a uma velocidade espantosa. Chega coisa boa, chega, mas chega muito lixo. Muito lixo. Então a gente tem observado às vezes, quem é palestrante aí, levante a mão, por favor. Meia mão não vale, é inteira. Isso. Então a gente infelizmente tem observado, espero, tenho certeza que em Santa Maria não acontece isso. O cidadão é escalado para fazer a palestra, ele vai na internet, lá pega um troço pronto, traz aqui e fala. Às vezes sem fundamentação doutrinária. Porque tem muita gente que põe o que quer ali. Quando não, né? Com uma base muito fraca. Então nós temos que aprender que esses instrumentos vêm para aprimoramento, não para deixar a gente ocioso e preguiçoso. Claro, tem muita coisa boa também. Mas se eu sou um palestrante espírita, onde é que eu vou na internet? E a minha biblioteca, como é que fica? E os meus livros? E as obras básicas? Não abro, não consulto. É uma coisa assim, né? E está cheio assim no Brasil hoje de palestrantes agindo assim. E quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, não quer dizer que conhece tudo, ninguém conhece tudo, e a gente escuta uma palestra, a gente percebe a fraqueza no argumento. O argumento às vezes equivocado, porque colou de alguém e achou bonito talvez a frase e trouxe. Não é assim que a gente deve agir. Tomar muito cuidado com as deformações com a doutrina. E aí entra também aquelas novidades que aparecem, como um aluvião, vem, faz um estrago, depois vai embora. Sim, tudo, não é? Então nós temos que ter esse zelo
Ainda mais agora, nós estamos diante de uma realidade nova. Não há como negar isso. Em todas as áreas. E nas áreas dos costumes também. Eu tive, posso confidenciar aqui, o desprazer, essa palavra existe, de assistir a não faz muito tempo, num centro espírita, que eu frequento, foi convidado de fora. Um cidadão que foi falar sobre identidade de gênero na palestra pública. Gente, nós estamos aqui intramuros, certo? Lavando roupa suja. Isso não é um tema para você falar em palestra pública. Ah, mas é a modernidade. Não, não é a modernidade. Isso está ligado aos costumes, é diferente. A gente saber o ângulo da coisa. Qual é o ângulo? Qual é o interesse? Qual é o objetivo? Eu vou contribuir com o público? Não, mas isso está aí na moda, tem que ser dito. Eu falei, então diga ao contrário. Não fale sobre a identidade de gênero. Fale sobre a reencarnação, a biologia, o objetivo do espírito, a sua proposta reencarnatória, os possíveis desvios que podem acontecer, dadas as dificuldades de conter os desvios sexuais. Então você tem que trazer uma outra página, que você até pode abordar o assunto, como dizem os advogados, subrepticiamente, nas entrelinhas. Senão você está promovendo. Quem concordou comigo, faça assim. Não é? Você está promovendo. Isso não é um tema para falar. Ah, mas ir num seminário pode... Bom, seminário é diferente. Eu posso abordar. Eu estou num seminário aqui, é diferente. Tanto que estamos abordando. Né? Eu já sei, inclusive, que o meu amigo Alberto aqui fez um excelente trabalho nessa área. É uma área que ele conhece muito, há muito tempo. Talvez o maior conhecedor dessa área no Brasil. Eu estou num seminário, eu estou tocando no assunto e vamos tocar mais nesse assunto. Mas em palestra, não. Tomar esse zelo, esse cuidado. Essas interpretações que são feitas, às vezes, relativamente ao Espiritismo. Eu não sei se andou por aqui. Eu estava na reunião da FEB, a última, do CFN, em novembro, quando o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, da FEDEF, o Paulo, eu estava na bancada, ele pôs um livro assim, ó, dá uma olhada nesse livro aqui. Estava no intervalo. Aí eu olhei, a capa estava atualizando a doutrina espírita. Falei, meu Deus. É de um cidadão lá de Brasília. Eu não vim criticar ninguém não, mas ele é complicado, ele chama-se Ariston Teles. Eu falei, o que é isso? Ele falou, abra e lê a introdução. Olha, eu consegui ler 2 parágrafos. Peguei o livro e falei, ó, leve antes que me faça mal esse troço aqui. Então a gente tem que ter esses cuidados. Eu já ouvi muita gente dizer que o Espiritismo precisa ser atualizado, mas quem é que disse isso? Já estudamos mesmo o Espiritismo? Conhecemos mesmo o Livro dos Espíritos? Você sabe aquela história que Divaldo conta? Não? Sabe? Que o Espírito Viana de Carvalho, no início, né, apareceu para ele. Disse, olha, meu filho, você precisa ler o Livro dos Espíritos. Ele leu todo. Esperou o Espírito chegar para dizer isso. O Espírito apareceu para ele um dia. Ó, meu irmão, já li o Livro dos Espíritos. Ele falou, leia de novo. Ele leu. Dali um tempo o Espírito apareceu e falou, meu irmão, já li 2 vezes. Ele falou, leia a terceira. Não, mas esse cara está brincando comigo. Ele leu. Aí quando o Espírito apareceu de novo, falou, meu irmão, já li 3 vezes, então agora comece a estudar. É isso. Quem estuda o Livro dos Espíritos, de fato, e o centro precisa se preocupar com o estudo dinâmico, tem que ter essa preocupação. Não encontrei ainda, eu estou estudando há muitos anos. Não encontrei. Pode ser que eu venha encontrar uma doutrina que me responda as coisas como tem respondido o Espiritismo. Se um dia eu encontrar, eu mudo. Mas até lá não encontrei. Não encontrei. Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Às vezes vem a pessoa convidada de fora
Cuidado com os convites de fora. Não, eu falo inclusive por mim, viu? Fiquem de olho. Cuidado. Porque depois que convidou e veio e não tem muita referência, e convida por ouvir dizer, e falou, o estrago está feito. O estrago está feito. É complicado. Então, eu já vou voltar nesse tema. Alerta permanente quanto às práticas e vivências espíritas. Vocês estão vendo que nas entrelinhas, tudo que os grupos falaram vão estar nessas três. Olha só como a coisa casa, né? Alerta permanente quanto às práticas e vivências espíritas. Do espírita. Nossa vivência. Eis que os centros espíritas têm enfrentado crises internas devastadoras. E como tem? Intrigas, brigas, separação de grupos, centros que vão definhando, dissidências as mais variadas, às vezes até por ausência de chegar e dizer a verdade que tem que ser dita. Então a pessoa se desgosta do comportamento de um dirigente, para não dizer aquilo, vai embora, se decepciona. Tem esse lado, vai embora. Não, mas aquele cidadão, presidente do centro, aqui não serve para mim, vai embora. Porque de certo viu alguma atitude lá fora do presidente que não demonstrou uma vivência espírita. Quem é que está imune a isso? Nenhum de nós. Por isso as pessoas interpretam diferente. A tradução fiel do texto evangélico de Jesus não é orai e vigiai, é o contrário. É vigiai e orai. Primeiro a vigilância. Então a vivência espírita, que de resto está aqui nos grupos, né? Já vamos voltar nelas. Entender a diferença entre o estudo dialético e o estudo prático no sentido da vivência dos postulados espíritas. E aí todo mundo aqui falou evangelização de jovem, evangelização para todos da casa. A evangelização ela tem que ser geral. Infância, juventude e adulto. Então é evangelização só. Não dá para dissociar. Os centros precisam ter essa preocupação com a evangelização infanto, juvenil, de juventudes e continuada evangelização dos adultos. Agora, há uma questão séria aí. Estudo dialético e estudo prático. Alguém sabe, poderia me dizer, o que entende por estudo dialético? O microfone está aberto aí. Alguém quer contribuir? Levante a mão. Não tenham medo. Olha lá. Palestras doutrinárias. Quase isso. O que é um estudo dialético? Tem o método dialético, parte da crítica, né, quer dizer, da leitura, da teoria para a prática, né, quer dizer, depois tu reconstrói de novo a tua prática, quer dizer, reconstrói a teoria de volta, né, refaz isso, né, e o estudo prático é a partir da vivência das pessoas e dali tirar o extrato para aplicação da doutrina espírita. Muito bem. Então o estudo dialético é aquele que todos nós fazemos, todos nós temos. Chegamos no grupo, está ali, hoje é sobre reencarnação, um fala, outro fala, eu estudo, vejo, tá. Então esse é um estudo dialético. Agora, o estudo prático é diferente. O estudo prático é a vivência daquilo que a gente aprende. E por que é estudo? Porque é uma conquista permanente da prática. Da prática. Então, aí o que a gente vê, por exemplo, nos centros espíritas, que há grupos de estudos espíritas e há grupos de estudos espíritas. Então, há grupos que fazem somente o estudo dialético.
recebem uma pauta, cumpre horário, um rigor absoluto. Se alguém perguntar, olha, o tema hoje nós estamos falando sobre o retorno do espírito à vida corporal. Mas aí a pessoa quer perguntar sobre um problema que aconteceu com ela, né? Morreu a avó, morreu o avô. Como é que a pessoa vai se sentir quando retorna ao mundo espiritual? Aí o estudo dialético fala mais alto. Não, isso aqui nós vamos ver lá no mês tal. Tá bom? Tá bom. Pode ser que no mês tal a pessoa não esteja mais ali. Ah, mas tem que ter uma organização? Tem. A organização é sempre necessária. Mas é preciso sempre atender à expectativa do estudante. Assim é o professor na sala de aula. Deve ser assim. Tem que ter uma norma, ele tem uma disciplina, ele tem um meio lá, umas matérias para aplicar. Mas aí um aluno faz uma pergunta diferente. O professor que é sensato, ou ele diz, olha, no final da aula nós conversamos, você pode vir falar comigo. Ou ele no final da aula nós vamos tocar nesse assunto. Então a gente vê grupos de estudos dos centros espíritas que é um desastre. São mecânicos. Mecânicos. Primeiro que não se aprende espiritismo por apostila, esqueçam isso. Quem quer estudar espiritismo e aprender espiritismo por apostila está equivocado. Vai ter noções. Noção disso, noção daquilo, mas aprendizado sobre esse sistema não vai ter. Aliás, discutíamos lá na FEB há algum tempo, a apostila não é para quem é estudante e senta ali para estudar. Foi criado para que o coordenador, o monitor, o facilitador, seja o nome que dê, ele tenha mais ou menos um norte só, para ter uma organização. Não significa que ele tenha que ficar engessado naquilo. Estão entendendo ou não? Então é preciso que, além do norte da organização, haja sentimento. O estudante se sinta bem, à vontade no grupo. Sinta vontade de ir para o grupo. Hoje é quinta-feira, que bom, hoje eu vou lá. Tem grupo de estudo. E não assim, puxa, não sei se eu vou. Não está estimulado. Chega lá, só um fala. Tem aquele coordenador que não deixa ninguém falar. Ele faz a prece de abertura, faz a prece de meiadura, de fechadura, tudo é ele. É impressionante. Isso aí não é estudo espírita, não é? O estudo tem que ser dinâmico, a pessoa tem que se sentir atrativos no grupo, não é? Imagine se aqui, por exemplo, em Santa Maria, no frio, o grupo de estudo proíba que se tome chimarrão. Não tem sentido, isso é uma coisa comum, normal da pessoa. Não tem problema nenhum, pode tomar o seu chimarrão, se sinta bem. É claro, não vai tomar um chimarrão numa palestra, no seminário também não tem problema. Eu já ouvi críticas sobre isso lá no Paraná. Porque tem também aqueles dirigentes que são sisudos. Conhece o dirigente sisudo? Ele entra no centro, está entrando o protótipo da divindade. Nem olha de lado às vezes. Às vezes ele fica esperando que a pessoa vá cumprimentar ele. Não vai. Aí quando vai, aí ele fala, aquela coisa, tá, né? Eu sei que aqui não acontece isso. Acontece não, né? Então, nós temos que saber que dialetismo é uma coisa, é mais teoria. Prática é troca de opiniões no grupo, vivências. Estamos falando sobre determinada temática, um levanta, hoje eu queria saber assim dos irmãos, deixa eu falar. Ou diz, ou toca no assunto, no finalzinho aqui nós vamos dar um tempinho para isso aqui. Pronto. A pessoa fica atendida. Né? Alguma dúvida até aqui? Não?
Falta 10 minutos, nosso intervalo. Nos disse o senhor Allan Kardec, está em Obras Póstumas, o Espiritismo é uma questão de fundo. Prender-se à forma seria puerilidade, indigna da grandeza do assunto. É isso que nós estamos falando. Então a pessoa é hermética, se prende à fórmula das coisas. Não, está aqui na apostila, hoje é isso, não pode falar mais outras coisas, e aquilo, está acabado, aquelas coisas. Criam-se fórmulas para uma doutrina que é de livre exame. Então não vamos aprender nunca. A grandeza do assunto precisa ser entendida, disse o senhor Allan Kardec. Daí vem que os centros que se acharem, dizem que o senhor Allan Kardec não usou a palavra centro, quem não estuda. Daí vem que os centros que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do Espiritismo deverão estender-se as mãos uns aos outros, fraternalmente, foi falado aqui, na vivência fraterna, na caridade, no relacionamento entre os trabalhadores, nos grupos. Estender-se as mãos uns aos outros, fraternalmente, e unir-se para combater os inimigos comuns, que esses são os dois grandes inimigos que o senhor Allan Kardec elegeu para o Espiritismo: a incredulidade e o fanatismo. Se o sujeito é incrédulo, ele não crê, não adianta, você pode gastar o verbo que você quiser, ele não acredita. Isso aí para mim é incrédulo. Então às vezes a pessoa encontra a gente na rua: você é espírita, eu soube. Como é que é lá? O que é o espiritismo? Aí a gente quer despejar um conteúdo que às vezes não tem, né? Inventa. E quer falar do espiritismo para a pessoa inteira na rua, não vai conseguir, esqueçam isso. Olha, dê uma noçãozinha bem básica e diga: olha, o centro é lá em tal lugar, na rua tal, estamos te esperando. Às vezes, a pessoa às vezes está no patamar, ele tem curiosidade, mas você fala, não vai penetrar, é um incrédulo. Agora, o outro inimigo, o senhor Allan Kardec tinha uma visão. Eu sempre digo que os espíritos que estão na nossa frente, quanto mais na frente, mais eles têm isso que eu vou dizer. Eles tinham, e Allan Kardec tinha, aquilo que nós podemos chamar de longevisão do futuro. Alcança o futuro. O fanatismo. Esse é um adversário terrível para o centro espírita. O fanático ou a fanática. É aquele que normalmente, para ele ou para ela, mesmo estando sempre frequentando, está tudo errado. E eu sei que aqui não tem pessoas assim. Tudo errado. Não, mas não devia fazer isso. O presidente está meio maluco. Aí, quando se aproxima dessa pessoa, ela deita críticas em grupos. Não fala. Fala para lá, fala para cá. Uma fofoquinha aqui, outra ali. Tem aqui fofoca? Não muito. Certo, foi o que eu falei ontem, né? Eu disse para o grupo aqui que no Paraná é diferente, é observações da vida ali. Aí já me ajudaram, que é observações práticas da vida ali. Então o fanatismo é terrível, divide. A pessoa fanática, ela está aqui todo santo dia, mas põe defeito em tudo. Não serve. Mas não fala para a pessoa, para o dirigente, fala nas cercanias do centro ali, na beirada das cadeiras, nas panelinhas. Tem panela no centro espírita? Nas panelinhas. Então, meus amigos, o fanatismo divide, separa, é grave. O senhor Allan Kardec, no alto da sua proeficiência, nos trouxe essa informação.
causas de separatividade. Se 1000 centros quisessem fazer cada um a sua doutrina, não haveria 2 iguais em todos os pontos. Então tem esse lado. O que é que nós estamos fazendo aqui no Abrigo Espírita Oscar José Pitã, além do trabalho social belíssimo, etc., divulgando o Espiritismo. Uma doutrina que é uma nova era para a humanidade. Agora, se eu fizer uma doutrina distanciado das obras básicas, e posso fazer, eu vou causar divisões, separações, grupos que não vão gostar, etc. Se estivessem de acordo quanto aos fundamentos, difeririam inevitavelmente quanto à forma. Tá? Isso aqui é depois do intervalo. Então nós temos que ter consciência que, diante dos desafios deste século, nós precisamos fazer sempre uma revisão nas atividades do centro, permanente. Isso se faz em diretoria, mas não só em diretoria. Às vezes a diretoria da casa se distancia do público. É preciso, eu sempre sugiro que é importante, coloque uma caixinha de sugestões. Ponha lá, nossas irmãs que estão me vendo de lá, ó, na mesinha ali, tudo bem? Uma caixinha de sugestões, um papelzinho do lado, dê sua sugestão para a melhoria das atividades. Porque as pessoas às vezes têm ideias muito boas, mas não falam, são tímidas. Aí abram aquela caixinha e levem para a reunião de diretoria, conversem. Né? Vocês vão ver cada coisa. Tem algumas coisas que já são colocadas em prática. Tem outras que às vezes podem aparecer um tanto quanto esdrúxulas, natural. Mas há muitas sugestões boas, porque quem está receptivo na atividade do centro é que sabe muito mais quem está ativo dirigindo. Muito mais. Porque ele observa, ele vê, ele escuta. Ele às vezes tem vontade de trazer uma contribuição. Então o Centro Espírita Moderno precisa estar ativo nisso, para enfrentar essas dificuldades do século presente que estão vindo por aí. Vamos ver na segunda parte, ok? Então, como eu informei, tem ali o quindim, o bolinho de... né? Tudo certo. E o presidente está franqueando isso e está convidando para um cafezinho. É aqui? 10 minutos, ok? Vamos ao intervalo.